Eu não falei que a Polícia Federal ia fazer operação? Pois bem, fez operação aí, prisões, bomba da Polícia Federal em pleno feriadão. A decisão aí que foi tomada de prisões de bolsonaristas mostra o seguinte: Jair Bolsonaro está envolvido. A Polícia Federal prendeu dois bolsonaristas acusados aí de ameaçar parentes do Alexandre de Moraes. Um deles é fuzileiro naval, é membro da Marinha, ganha quase R$ 9.000 por mês de dinheiro público, treinado para ser fuzileiro com dinheiro público nosso, meu e seu, já foi condenado pela Justiça Militar, continua recebendo salário, porque para os militares ser condenado não é nada. Ele foi condenado a 3 meses de prisão em regime aberto na Justiça Militar por abandono de posto. E aí este militar e seu irmão, um morando no Rio de Janeiro, porque é da Marinha, e outro morando em São Paulo, passaram a fazer inúmeras ameaças ao Alexandre de Moraes e a seus parentes. A mãe do Alexandre de Moraes, filhos, esposa, e as ameaças eram bem cruéis, eram ameaças aí relatando que fariam tortura com eles, que iam degolar um dos parentes do Alexandre de Moraes, falavam até, eles faziam descrições das torturas que iriam fazer, e eles também deram indícios aí de que eles seguiam os parentes, eles faziam monitoramento da família do Alexandre de Moraes. Pois bem, então a Procuradoria-Geral da República investigou, descobriu o paradeiro deles, descobriu aí provas de que eles monitoravam mesmo a família do Alexandre de Moraes e pediu a prisão deles. Então foi decretada a prisão deles. E aí foi só ser decretada a prisão desses bandidos que ameaçaram Alexandre de Moraes para saírem os jornalistas do esgoto da imprensa brasileira para dizer que não é bem assim. E aí você vai ver a capa do UOL, que é o portal aí mais visto do Brasil de notícias, e tá ali: Polícia Federal prende suspeito de ameaçar família de Moraes. Um é fuzileiro naval. E aí tem 3 colunistas do UOL detonando Alexandre de Moraes. Um Thales Faria, dizendo: Moraes precisa abandonar postura de chefe de estado de exceção. Aí outro, Maierovic: não dá para Moraes não se declarar suspeito, é arbitrariedade. Quer dizer, prender quem estava ameaçando a família dele é arbitrariedade. Aí Raquel Landim: caso Moraes evidencia risco de banalizar crimes de atentado à democracia. Pois bem, colunistas aí de um dos maiores canais do YouTube, que é o do UOL, e do portal aí de notícias mais visto do país, que é o UOL, estão eles todos na capa dizendo aí que o Alexandre de Moraes está sendo arbitrário em prender quem ameaçou sua família. Que coisa, né? Eles também defendem aí, eles estão ali preparando a massa para uma pizza para pedir já anistia para o Bolsonaro e para todos os golpistas. Eles estão fazendo aí os colunistas da Folha UOL. Por isso que a Folha e o UOL mandaram embora todo mundo que tinha ali um pouquinho de bom senso. Só sobrou ali a nata do lixo nesse pessoal aí. Aí o que acontece? O relatório aí da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República indica o seguinte: olha, esse pessoal não cometeu apenas crime de ameaça. Crime de ameaça dá 1 ano e meio de jaula. Esse pessoal aí, eles estão cometendo crime contra o Estado Democrático de Direito. Por quê? Porque eles não estão ali ameaçando a família do Alexandre de Moraes como um CPF, o ser humano Alexandre de Moraes. Não. As mensagens que eles enviavam diziam o seguinte: ó, eu vou matar você, vou degolar você, vou fazer isso com você, eu sei que você sair daqui no horário tal, é muito fácil. As mensagens diziam até isso, que era muito fácil metralhar o carro dos filhos do Alexandre de Moraes, ou fechar o carro e jogar uma granada, jogar granadas no carro dos filhos do Alexandre de Moraes. E aí diziam: porque o Alexandre de Moraes está entregando o Brasil ao comunismo. Aí eles falavam. Então não era uma mensagem pessoal, alguém que não gosta da pessoa Alexandre de Moraes. Não. É alguém que não gosta do trabalho do Alexandre de Moraes de defender a democracia e do fato de que o Alexandre de Moraes é o relator de inquéritos golpistas, ou seja, é gente ligada aí aos golpistas do dia 8 de janeiro. E aí os relatórios aí que embasaram a prisão deles mostram o seguinte: olha, eles estavam aí ameaçando familiares do Alexandre de Moraes, tentando um recuo do ministro, e esse recuo é para quê? É em prol do pessoal ali que está para ser denunciado no inquérito do dia 8 de janeiro. Ou seja, os que estavam ameaçando a família do Alexandre de Moraes já estão enjaulados, eles estavam trabalhando a serviço de Jair Bolsonaro. Pode ser que o Bolsonaro não mandou ninguém ameaçar o Alexandre de Moraes diretamente? Pode ser? Pode, mas o discurso do Bolsonaro durante todo esse tempo radicalizou as pessoas a ponto de que elas tentassem dar um golpe de Estado. E mais de 1 ano depois, como a coisa um pouquinho que abaixou, né, enquanto a Polícia Federal tá
está ali terminando os inquéritos. Outros que não estavam lá no dia 8 de janeiro pessoalmente, estão aí tentando um recuo do ministro. Como? Ameaçando seus familiares. Então, a Procuradoria-Geral da República falou: esse crime não é um crime contra a pessoa Alexandre de Moraes. Não. Esse crime é um crime contra o Estado Democrático de Direito. Por quê? Porque ele é o ministro relator. Veja, se o Alexandre não fosse o ministro relator do caso, se na semana passada, por exemplo, o Alexandre dissesse: ó, gente, estou aqui fora do Supremo Tribunal Federal, tchau, vou para outro lugar. E o ministro relator se tornasse, por exemplo, o Dias Toffoli. Estou falando Toffoli para falar que não é inimigo do Bolsonaro. O Dias Toffoli até abraçava o Bolsonaro, tinha reuniãozinha com ele. E o Dias Toffoli, vamos supor, seu primeiro ato fosse prender um monte de bolsonaristas. As ameaças seriam a quem? Ao Alexandre de Moraes ainda ou à família do Toffoli? Você pode já responder. A família do Toffoli. Se em vez de Toffoli fosse o Flávio Dino, e aí o Flávio Dino assumisse o inquérito e prendesse um monte de bolsonarista e fosse pra cima, mandasse a Polícia Federal e tudo mais. As ameaças seriam ao Alexandre de Moraes, que não é mais o chefe do inquérito, ou seriam ao Flávio Dino? Seriam ao Flávio Dino. Então o crime não é um crime simples e puro de ameaça, é um crime contra o Estado Democrático de Direito. É um crime ali para ameaçar quem está julgando, independente de quem seja. Por isso, foram enquadrados nesse crime aí que dá muitos e muitos anos de jaula. Aí, uma das colunistas UOL, não só o UOL, tá? Na Veja, tem no Metrópolis, no Globo, estão dizendo que, olha, estão banalizando a tese de crime contra o Estado Democrático de Direito. Qualquer pessoa fala uma coisinha contra o Alexandre de Moraes e já é crime contra o Estado Democrático de Direito. Uma coisa é você falar, até xingar o ministro. Outra coisa é você ameaçar matar a família dele. Dando detalhes do que vão fazer. E dizendo, ó, é fácil. E pior, mostrando que estão fazendo monitoramento contra eles para causar pânico. Já é um atentado, viu? O atentado quando você ameaça alguém, você está ali acabando com o psicológico da pessoa. E se você ameaça várias pessoas da mesma família, é para acabar com o psicológico do Alexandre de Moraes. Tanto é que, nessa semana, no comecinho da semana, saíram notícias aí de que o Alexandre de Moraes estava bem abalado, assim, com as ameaças que vem sofrendo e que ele diz aí, a gente próxima, que ele nem sabe se tudo isso vale a pena, tudo isso que ele está fazendo. Porque ele tinha muito apoio em determinado momento e chega um momento em que você vê aí o lixo da imprensa brasileira, que tem muita audiência, mas é um lixo que simplesmente passam a atacá-lo. Um dos colunistas do UOL fala que o Alexandre de Moraes continua numa guerra que já acabou. Diz que a guerra contra os golpistas já acabou. Nesse exato momento, enquanto eu gravo esse vídeo, e enquanto você assiste esse vídeo, porque eles estão lá o feriadão inteiro, tem deputados bolsonaristas na Argentina tirando foto ao lado dos golpistas do dia 8 de janeiro, tá? Eles estão lá tirando foto e tudo mais, os golpistas que fugiram do Brasil. Lembra que saiu matéria na imprensa dizendo que vários golpistas saíram do Brasil? Pois bem, o Eduardo Bolsonaro e outros lixos foram lá visitá-los, dar apoio a eles. Apoio a terrorista. É isso que eles estão fazendo. Então, como que vem o maior portal do Brasil e diz, olha, fora os outros aí que estão falando a mesma coisa, olha, essa guerra contra o golpismo já acabou, o Alexandre de Moraes tem que deixar de ser aí. O quê? Esses colunistas aí, eles estão ao lado do bolsonarismo, viu? Thales Faria, Maierovic, Raquel Landini, lixo do lixo do lixo. Estão aí no nível aí da Andresa Matais, aquela que inventou a Dama do Tráfico, que era a editora-chefe do Estadão, e no nível aí da Thaís Oyama, naquela que também usou a coluna dela no UOL para fazer ameaças ao ministro Cássio Nunes, ameaças em off, porque disseram que vai acontecer isso com ele se ele não votar a favor do Bolsonaro. É assim que está a imprensa brasileira nesse exato momento, viu? Parte deles quer sair uma pizza de anistia, por quê? Porque eles sabem que se a justiça for com tudo para cima do bolsonarista, como está indo, sem freio, o que vai acontecer é o seguinte: o bolsonarismo vai morrer e toda a oposição ao governo Lula vai rachar. A oposição que vai sobrar ao governo Lula vai ser aquela oposição antiga, que como era contra PT contra PSDB. Uma oposição antiga, fraca, bem ruim, neoliberal ali, ligada aos bancos e tudo mais, só que não tem voto essa oposição. A oposição ao Lula que tem voto é oposição fascista, porque o fascismo está crescendo no Brasil. Então parte da imprensa não quer que o fascismo deixe de crescer. E aí o problema para o Bolsonaro é o seguinte: quanto mais ameaças seus apoiadores fazem ao Alexandre de Moraes, mais ameaças são feitas, pior a situação dele nos inquéritos. Por quê? Porque mostra que o golpismo realmente não acabou. Se tem alguém em pleno maio, agora junho de 2024, fazendo ameaças ao relator do inquérito dos atos golpistas do dia 8 de janeiro, esses que estão fazendo ameaça, o que eles estão fazendo é tentar
que um recuo desse ministro ou um acovardamento desse ministro para que esses inquéritos deem em pizza. Ou seja, se tem gente ainda tentando ali, de maneira violenta, acuar o ministro relator do inquérito dos atos golpistas, é porque o golpismo não só não acabou, essa guerra não só não acabou, ela está longe, mas muito, muito longe de terminar. E, infelizmente, agora nós vemos, e aí constatando, os plantonistas já sabem disso faz tempo, né? Mas infelizmente parte aí da esquerda ainda não sabe, então peço para você que espalhe essas coisas. A imprensa e boa parte da imprensa já está 100% involucrada no golpismo, estão 100% fechados, assim, ó, de mãos dadas com os golpistas. O que vai acontecer agora é o seguinte, começou o junho, que é o mês, eu já avisei, é o mês em que a Polícia Federal vai para cima de todo mundo. O que se espera para junho são 3 indiciamentos aí do Bolsonaro, indiciamento aí dos seus filhos, indiciamento aí de inúmeros parlamentares bolsonaristas por crimes aí, no caso do Bolsonaro, crime das joias, crime das vacinas, que ele já foi indiciado uma vez, porém, indiciamentos mais graves agora contra ele, nesse caso do cartão de vacinação, e, no caso do dia 8 de janeiro, os devidos indiciamentos. Não se sabe ainda se o inquérito das milícias digitais vai acabar, porque o caso das joias está dentro desse inquérito. E no caso das joias deve ter já o indiciamento. E aí o inquérito das milícias digitais é muito mais amplo. Lembremos, esse inquérito começou com um relatório da Polícia Federal, que foi arquivado pelo Augusto Aras, que dizia o seguinte, olha, tem não só uma, mas várias milícias digitais que atuam com o objetivo final de acabar com a democracia no Brasil. Essas milícias são comandadas por, e aí diz nominalmente, tá? Não sou eu, Thiago, falando, é a Polícia Federal. Jair, Flávio, Eduardo e Carlos Bolsonaro. Esses são os 4 chefes dessas milícias digitais. Eu peço aí sua inscrição no canal, estaremos juntos aqui